Graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Uma boa tarde na paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui trabalhando, então fui tocada para meditar na palavra do Senhor Jesus. Aproveitando, vou passar uma mensagem de Deus. Hoje são 14/4/2020. Não temos culto, estamos de quarentena, o mundo parou. Então, temos tempo para fazer vídeo online, sim. E passo agora essa mensagem, né? Que na verdade Eliú repreende Jó e seus 3 amigos. A história de Jó todos nós conhecemos, né? Então, lendo aqui, começando do capítulo 32, versículo 1. Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó. Quer dizer, pararam de responder. Porque eram justos aos seus próprios olhos. Numa conversa, eles se achavam mais justos do que até, digamos, o próprio Deus. Ou se achava justo. Isso aqui era na visão do outro que o criticava. Na verdade, era quatro, né? E um chegava e criticava. O Eliú criticava Jó e os seus 3 amigos. E acendeu a ira de Eliú, filho de Baraque, Buzita, família de Raom, contra Jó, e se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos. Então, como aqui foi dito, né? Se justificava, às vezes a gente tem a mania de se justificar mais do que Deus, e tem determinados assuntos e determinadas situações que não se tem explicação. A gente procura uma forma, a gente procura uma saída, mas explicação a gente não tem para tudo. Na vida é mais fácil a gente obedecer, né, do que sacrificar, porque o sacrifício nem sempre é justo, né? Então, a gente procura às vezes justificar coisas que não tem justificação. Então, às vezes é melhor a gente calar e silenciar mais do que falar. A palavra de Deus diz que há tempo para tudo debaixo do sol. Há tempo para abraçar, tempo para sorrir, há tempo para falar, tempo para calar. Então, continuando aqui. No versículo 3 do capítulo 32 de Jó, também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando quem responder, todavia o condenava a Jó. E a conversa continuava, e a crítica continuava. E eles observavam e na sua mente ia criticando, né? Porque ele não encontrava uma resposta, uma situação bem, como é que se diz? Com uma razão para aquela toda conversa ou crítica que estava. Aquela conversa no momento, ele não achava para que servia todo aquilo. Se o homem se justificava de uma forma que se acha grande, justo aos olhos humanos, né? E Eliú, porém, esperou para falar a Jó, quanto tinha mais idade do que ele. Eliú, então, diante aqui desses 3 amigos, e Eliú, no caso 4, o que estava criticando, ele era o mais novo dos 3 amigos. Vendo, pois, Eliú, que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. Então, ele ficou um pouco irado, porque ele queria uma resposta e os homens não tinham resposta para sua pergunta. E respondeu Eliú, filho de Baraque, Buzita, e disse: Eu sou de menos idade, e vos sois idosos. E receei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Tem determinadas situações, irmãos, que a gente tem que pensar 2 vezes se devemos falar ou não, a quem devemos ofender. Temos que pedir a Deus sabedoria, porque às vezes tem opinião que não cabe a nós. Às vezes tem opinião que nós entramos em determinadas situações que é uma armadilha que estão fazendo contra a sua vida. Às vezes damos opiniões no momento errado, que ao invés de
acalmar a situação, seja na vida familiar, seja na vida com o esposo, com o marido, com o filho, religiosa, trabalhista, política. Às vezes é melhor calar, porque o que vamos falar, muitas vezes a nossa opinião vai arder mais em fogo, ou seja, vai piorar a situação. E às vezes pode causar uma discussão, uma opinião que às vezes a gente sabe e não é. E se tivermos a sabedoria de Deus, não é o momento de falar. E às vezes Deus nos revela e manda calar. Às vezes Deus nos revela, quando temos o Espírito Santo de Deus, que ali é uma armadilha, que devemos então calar e não falar. E às vezes Deus mostra que é uma armadilha e devemos avançar. Ou seja, tudo vai depender de que situação ou opinião que nós estamos nos propondo a participar. Né? A Bíblia é uma palavra maravilhosa, porque ela a nós dá sabedoria, que também aqui no final nós vamos ver, no versículo 18, que quando Deus dá a opinião dele na nossa boca, nós ficamos cheios de palavra e o nosso espírito se constrange quando a gente não fala. Deus cobra de nós. Quando temos a sabedoria do Espírito Santo e a opinião, muitas vezes, do ser humano, a justa de Deus é necessária. Muitas vezes doa a quem doer, mas se chegou ali o momento de falar, e é uma opinião sábia, que muitas vezes pode salvar a vida, pode trazer cura, pode abençoar, mas uma opinião fora de hora, sem sabedoria de Deus, pode atrapalhar muitas coisas. Então, meus irmãos, cuidado com as justificações, cuidado com as opiniões. É preciso que estamos preparados para receber e pedir a Deus autorização para falar e optar, porque às vezes a opinião não é para aquele momento, ou às vezes a opinião não vai salvar a situação, pode até piorar ou complicar. Você quer saber aonde o diabo bota as patas numa situação que pode se complicar muitas vezes? No relacionamento familiar, no relacionamento com os filhos, com os pais e com o esposo e as esposas. Pense que o inimigo é número 1 de jogar palavras erradas e falsas, né? E até de dar críticas, jogar críticas perante o casal, no qual aí a chama já se levanta. Então, vamos vigiarmos, meus queridos, vamos vigiarmos, vamos pedir a Deus sabedoria. Continuando aqui no versículo 6, e respondeu Eliú, filho de Baraque, isso aí nós já lemos, né? Eu sou de menor de idade, e vos sois idosos, e receei-vos e temei-vos, e declarei a minha opinião. Às vezes a gente fica cheio mesmo do Espírito, da palavra, estamos cheios da palavra e o nosso espírito se constrange quando a gente não fala e nós somos obrigados a falar. Aqui está escrito no 6. Dizia eu, fale os dias e multidão dos anos, ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem e a inspiração de Todo-Poderoso o faz sábio. Então, é o Espírito de Deus, Jesus, o ressuscitado, no que morreu por nós, por amor à igreja, por amor aos teus filhos na terra, né? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que me aceitar, aquele que me reconhecer perante o meu povo, o meu Pai que está no céu, reconhecerá ele no céu. Reconhecerá ele como filho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. Então, Jesus é a nossa sabedoria. Jesus, claro que aqui é o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele anda com o Novo Testamento. O Antigo Testamento, João 1 diz, eu sou o verbo, eu sou o verbo. O verbo é o Antigo Testamento, no qual está todo o Antigo Testamento anunciando a história do povo que Deus escolheu para começar a sua história, o povo judeu. Certo? Então, Jesus veio do povo judeu e pela sua palavra, todos que aceitam Jesus como Senhor e Salvador também se tornam judeu. Diz, não sou eu que digo, é a palavra. E geralmente, pare para pensar, nós somos por herança judeu por causa de Cristo Jesus. Aquele que aceita Jesus como pai, como filho de Deus, se será tornar filho. Filho tem direito ao passaporte do pai, sim ou não?
é uma lei na terra. Então, a palavra de Deus automaticamente já diz que nós somos judeu por causa do nosso Pai, que é Cristo Jesus, aquele que nós somos, que somos de Cristo. Então, o Antigo Testamento, ele anda junto com o Novo Testamento. O Antigo Testamento anuncia muitas passagens da Bíblia, o próprio Jesus, o Messias, que vinha, que vai vir e que vai julgar o mundo. O Antigo Testamento, escrita pelos seus profetas, está em João 1, eu sou o verbo que se fez carne, disse Jesus, anunciando a vinda de Jesus. Estamos aqui lendo em Jó 31, né? Estamos num assunto de que a opinião, né? Quando que a opinião é válida, né? E quando devemos opinar. No caso, aqui está bem claro, né? Os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é reto. Não entende. Se Deus assim do alto não dá sabedoria. Se Deus assim no alto não colocar a palavra exata na boca, não colocar a inteligência no homem, não sabemos verdadeiramente nada. Isso é certo. Pelo que digo, dai-me ouvidos e também eu declararei a minha opinião. Se você me permitir, eu vou dar a opinião. Mas como vocês não me perguntaram até agora, eu não vou dar, mas eu quero participar. Seria aqui o caso. Eis que guardei as vossas palavras e dei ouvido às vossas considerações, até que o buscais razões. Muitas vezes numa conversa, é preciso que, às vezes a gente quer ter razão e não temos razão. Às vezes a razão é nossa e muitas vezes a gente fica tão incomodado que a gente quer ouvir, talvez o seu esposo, o seu filho dizer, mãe, você tem razão em falar isso. Minha esposa, você tem razão em falar isso, mas não é esse caminho que eu quero seguir. Vamos seguir um outro caminho. Agora você tem que estar preparado para, quando a gente quer dar opinião, a gente tem que estar preparado para saber se vamos aceitar a opinião. E se não aceitar, assim então, ser sábio de sair sem ofender a ninguém e nem falar demais. É importante. Nem de menos. Isso precisamos de quê? Da sabedoria de Deus. É que guardai as vossas palavras, dei ouvido à vossa consideração, até que buscais as razões. Atentado, pois para vós és que nenhum de vós a que possa convencer a Jó, nem que responda suas razões. Claro, Jó sofreu muito. Jó, ele foi, Deus curou ele de lepra dele, perdeu tudo. Eu não vou entrar nem no assunto de Jó aqui para o vídeo não ficar longo. Mas Jó sabe quando Deus falava com ele. Jó sabia exatamente quem curou ele das aflições, das dores, das aprovações que ele passou, que ele foi tentado pelo diabo para trair Deus e ele em nenhum momento ele traiu Deus. Então, Jó sabia de onde vinha tudo que ele falava, de todas as suas experiências. Agora, temos que parar para pensar quem quer ouvir as suas experiências, tanto positiva quanto negativa. Às vezes, a gente se torna inadequado por estar dando opinião ou participando de coisas no momento que ali ninguém esteja nem está interessado. Então, é preciso ter a sabedoria de Deus para a gente estar conversando e que o ambiente não fique pesado. Para que assim a gente venha ter uma conversa amigável e passando assim a sabedoria de Deus e entendimento e sem ofender ninguém. Irmãos, isso é importante. Pelo qual não digais, acharmos a sabedoria, Deus o derrubou e não homem algum. Então, como eu já tinha dito, palavra revelada do Espírito Santo do Deus, quem fez Jó cair? Ele foi tentado pelo diabo, mas Deus permitiu para que ele passara por tudo que ele passou e Deus permitiu que ele assim levantasse, digno de honra, e deu a ele tudo mais o dobro. De 7 filhos, ele deu a 10 filhos a Jó, né? Bonitos, lindos, preciosos, mais bonitos do Egito, como diz a sua palavra. Então, Deus é perfeito quando nós usamos a sabedoria de Deus e participamos de opiniões na hora, no momento exato. A palavra de Deus é eficaz, é pura e verdadeira. Estais pasmado, não respondeis mais nada. Faltava-vos as palavras. Quando falamos de Deus e da verdade de Deus, nós convencemos automaticamente, mas nós mesmos, nós somos vazia. Deus é que nos dá a palavra de sabedoria para assim então
podermos repartirmos e compartilharmos com os irmãos no momento certo. Amém? Irmãos, também responderei pela minha parte, também eu declararei a minha opinião, porque estou cheio de palavras e o nosso espírito nos constrange quando muitas vezes temos sabedoria de Deus e são pessoas envergonhadas que não falam, que permitem se calar no momento exato, perdem uma grande oportunidade. Então, que nós viemos ser cheios do Espírito Santo de Deus, falarmos na hora e no momento exato para que Deus venha exaltar o teu santo nome e o teu Espírito Santo através da sua pessoa que Deus escolheu, você, a sua família, seja abençoado com a sabedoria de Deus, para que assim haja paz e harmonia em tua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus seja louvado. Graças a Deus. Amém, meus irmãos?